Oda Nobunaga foi um dos samurais mais cruéis e brilhantes da história do Japão. Conhecido por sua frieza e habilidade estratégica, ele redefiniu o conceito de liderança em uma época marcada pela violência e incerteza. Enquanto muitos líderes hesitavam diante de desafios e alianças instáveis, Nobunaga agia com uma certeza quase implacável. Seu coração frio não era apenas uma característica pessoal, era uma ferramenta poderosa que lhe permitiu dominar territórios, subjugar inimigos e criar um caminho rumo à unificação do Japão. Desde jovem, Nobunaga demonstrou uma personalidade incomum. Ao assumir o comando do clã Oda, ele não hesitou em quebrar tradições que considerava ultrapassadas. Para ele, a liderança não poderia ser guiada por sentimentos ou pela pressão social. Era necessário agir com firmeza, clareza e, acima de tudo, com a capacidade de tomar decisões impopulares sem hesitar. Essa postura gerou tanto medo quanto admiração entre seus aliados e adversários. Nobunaga compreendia que a dúvida era o maior inimigo do comandante, porque ela enfraquecia a ação e abria espaço para traições e derrotas. A arte de mandar sem dúvida, que Nobunaga dominava como poucos, tinha como base a compreensão de que o poder exige controle absoluto sobre as próprias emoções. Um líder que demonstra hesitação transmite fragilidade e insegurança, criando um ambiente propício para que o caos e a insubordinação floresçam. Nobunaga sabia que a guerra e a política exigiam decisões rápidas e inabaláveis, mesmo que dolorosas. Por isso, ele foi responsável por atos que chocaram seus contemporâneos, como eliminar aliados e familiares que representassem ameaça a seu domínio. Essa rigidez foi essencial para manter a ordem e garantir a sobrevivência em tempos brutais. Além disso, Nobunaga foi um mestre da manipulação psicológica. Ele sabia explorar a mente de seus inimigos, usando o medo e a surpresa como armas para desestabilizá-los antes mesmo do confronto direto. Sua frieza era uma armadura que confundia os adversários, que jamais conseguiam prever seus próximos passos. Era comum que Nobunaga empregasse táticas aparentemente cruéis, como massacres e destruição de castelos, para enviar mensagens claras. Quem cruzasse seu caminho enfrentaria consequências severas. Essa reputação de implacabilidade o tornou uma figura quase mitológica, mas também necessária para unificar um país fragmentado por disputas sangrentas. A sua visão estratégica ultrapassava o campo de batalha. Nobunaga investiu em tecnologia e inovação para fortalecer seu exército. Foi um dos primeiros líderes a utilizar armamentos de fogo em larga escala, o que revolucionou as guerras no Japão. Essa combinação entre mente calculista, frieza emocional e inovação prática fez dele um líder capaz de romper paradigmas e criar uma nova era. O seu coração frio não era falta de humanidade, mas a consciência de que a fragilidade emocional não tinha espaço na liderança de um império em construção. Essa postura, no entanto, exigia um preço alto. Nobunaga não apenas enfrentava inimigos externos, mas também a resistência dentro de seu próprio clã. Muitas vezes, ele teve que eliminar traições internas com a mesma determinação que combatia invasores. Essa decisão constante de colocar a lógica e a estratégia acima dos laços afetivos mostrava sua capacidade de sacrifício em prol de um objetivo maior. Ele entendia que liderar era um ato solitário e que o verdadeiro poder exigia coragem para se distanciar do emocional, que muitas vezes cega e paralisa. Se olharmos para a trajetória de Nobunaga, fica claro que a arte de mandar sem dúvida é um princípio universal para qualquer líder que deseja transformar seu ambiente. Ele demonstra que o sucesso não vem da popularidade ou do conforto, mas da firmeza nas decisões e da clareza de propósito.
O líder frio é aquele que consegue enxergar além do imediato, que aceita o custo da liderança para alcançar a grandeza. Nobunaga nos ensina que dúvidas e hesitações são luxos que um comandante não pode se permitir, especialmente quando o futuro depende de sua capacidade de agir com convicção. Na prática, isso significa cultivar uma mentalidade implacável, onde a análise racional domina o medo e as emoções instáveis. Nobunaga não ignorava o impacto humano de suas decisões, mas sabia que a sobrevivência e o progresso exigem sacrifícios que muitas vezes precisam ser feitos com dureza. Essa dureza, longe de ser um sinal de brutalidade gratuita, é um ato de responsabilidade. É o reconhecimento de que a fragilidade emocional é um convite ao fracasso em ambientes onde a força e a clareza são indispensáveis. Sua trajetória também mostra que a arte de mandar sem dúvida requer autoconhecimento profundo. Nobunaga compreendia suas próprias fraquezas e as controlava rigidamente. Ele transformava sua mente em um instrumento de comando, disciplinando seus pensamentos para não permitir que a dúvida minasse sua autoridade. Essa autodisciplina emocional é talvez uma das lições mais valiosas para qualquer pessoa que busca liderar com eficácia, seja em um campo de batalha ou no mundo dos negócios e relacionamentos pessoais. Além disso, Nobunaga exemplifica que um líder frio não é necessariamente insensível, mas estratégico. Ele escolhia seus momentos para a severidade, mas também sabia quando recuar ou mudar de tática para garantir a vitória a longo prazo. Essa flexibilidade, alinhada à firmeza nas decisões, é o equilíbrio que define a verdadeira liderança. Não se trata de agir com brutalidade cega, mas com uma visão clara do que deve ser feito, sem deixar espaço para dúvidas que possam comprometer o resultado. Por fim, o legado de Oda Nobunaga é um convite para refletirmos sobre como lidamos com o poder e a responsabilidade. Em um mundo onde muitas vezes a dúvida paralisa e a indecisão compromete, sua história nos mostra o valor de um coração frio, disciplinado e focado. Liderar com certeza não é fácil e raramente é confortável, mas é o caminho para transformar realidades e deixar uma marca duradoura. Nobunaga nos desafia a abandonar a hesitação e assumir o comando de nossas vidas com coragem e convicção, sem dúvidas, sem medo. Nobunaga sabia que para governar um império fragmentado e violento era preciso ir além da simples força bruta. Ele entendeu que o verdadeiro poder estava na combinação entre o medo, o respeito e a visão estratégica. Sua habilidade em tomar decisões rápidas, certeiras e às vezes cruéis fez dele um líder temido, mas também respeitado. Ele não dava espaço para dúvidas, porque sabia que elas poderiam ser exploradas pelos inimigos, fossem eles externos ou internos. Em muitas batalhas decisivas, Nobunaga surpreendeu o inimigo não apenas pela força do seu exército, mas pela precisão e rapidez de seus movimentos. Enquanto outros líderes demoravam a avaliar as circunstâncias, ele já avançava, executando planos com uma determinação inabalável. Essa atitude não apenas confundia seus adversários, mas também inspirava seus soldados, que viam em seu líder uma força imbatível, alguém que não se deixava abalar pelo medo ou pela hesitação. A frieza de Nobunaga, porém, não era ausência de inteligência emocional. Muito pelo contrário. Ele sabia que a liderança exige uma leitura profunda das pessoas, de seus medos, desejos e fraquezas. Por isso, era um mestre em usar a psicologia a seu favor. Sabia quando intimidar, quando acalmar, quando negociar e quando atacar. Essa compreensão do comportamento humano fazia com que suas decisões fossem ainda mais impactantes, pois eram calculadas para atingir o coração do problema, seja em campo de batalha ou na política. Um exemplo emblemático disso foi sua relação com seus aliados e vassalos.
Nobunaga não hesitava em cortar o mal pela raiz, eliminando quem demonstrasse sinais de traição ou dúvida. Essa postura rígida não era apenas um capricho, mas uma estratégia para garantir que sua autoridade nunca fosse questionada. Ele sabia que, numa época tão instável, a menor hesitação podia desencadear um efeito dominó, colocando todo o seu projeto em risco. Por isso, mandava com punho de ferro, deixando claro que a lealdade e a obediência eram condições inegociáveis. Apesar de toda essa dureza, Nobunaga também sabia reconhecer o valor da inovação e da adaptação. Ele não se prendia a velhas tradições que poderiam limitar seu crescimento. Foi pioneiro no uso de armas de fogo, incorporando essa tecnologia para revolucionar as batalhas e garantir vantagem sobre os inimigos. Sua mente estratégica estava sempre aberta para novas ideias, desde táticas militares até alianças políticas e econômicas. Essa flexibilidade, aliada à sua firmeza, o tornava um líder completo, capaz de se adaptar ao cenário em constante mudança do Japão feudal. Sua visão não se limitava ao presente imediato, mas projetava um futuro onde o Japão pudesse finalmente se unir sob um comando forte e estável. Nobunaga era movido por essa ambição, e sua frieza emocional era a força propulsora que o impelia a continuar mesmo diante dos maiores obstáculos. Ele entendia que a liderança não era para os fracos, e que o caminho para a grandeza passava por decisões difíceis, sacrificando o conforto pessoal em nome de um ideal maior. A maneira como Nobunaga encarava as traições internas também revela muito sobre sua capacidade de mando. Ele não aceitava que sentimentos pessoais interferissem em sua estratégia. Famílias inteiras eram destruídas e antigos amigos se tornavam inimigos da noite para o dia. Tudo para preservar o projeto maior da unificação. Essa capacidade de cortar laços, mesmo quando dolorosa, era o que mantinha sua liderança sólida e impiedosamente eficaz. Além disso, Nobunaga tinha consciência da importância da imagem para o poder. Ele cultivava uma reputação de implacabilidade, uma aura que desencorajava resistências e consolidava seu domínio. Seu comportamento firme e muitas vezes brutal era uma mensagem clara para todos. A dúvida e a fraqueza não têm lugar em sua liderança. Essa percepção estratégica da psicologia do poder foi fundamental para que ele mantivesse controle mesmo em tempos turbulentos. A arte de mandar, sem dúvida, portanto, se manifesta em Nobunaga como um equilíbrio entre rigor e visão estratégica. Ele não agia por impulsos ou caprichos, mas com uma frieza calculada que permitia tomar decisões difíceis sem vacilar. Essa clareza mental é um atributo fundamental para qualquer líder que deseja deixar uma marca duradoura, seja na história, nos negócios ou na vida pessoal. Podemos extrair da vida de Nobunaga lições valiosas sobre liderança moderna. Em um mundo onde as informações circulam rapidamente e as decisões precisam ser tomadas com agilidade, hesitar é um luxo perigoso. O líder contemporâneo, assim como Nobunaga, deve aprender a confiar em seu julgamento, agir com firmeza e manter o foco nos objetivos maiores, mesmo quando isso significa enfrentar resistências ou fazer escolhas impopulares. A história de Nobunaga também nos mostra que a dúvida não é apenas um inimigo interno, mas uma vulnerabilidade que pode ser explorada por outros. Em tempos de incerteza, é a clareza e a determinação do líder que garantem a sobrevivência e o avanço. Por isso, cultivar um coração frio, no sentido de dominar as emoções e agir com racionalidade, é uma habilidade que transcende épocas e contextos. Além disso, a capacidade de Nobunaga de inovar e adaptar-se mostra que a frieza na liderança não implica rigidez absoluta.
Pelo contrário, ela pode coexistir com a flexibilidade, desde que essa flexibilidade esteja ancorada em uma visão clara e em decisões firmes. O verdadeiro líder sabe quando ajustar o curso, mas nunca permite que essa adaptação se transforme em dúvida ou indecisão. Outro ponto importante na liderança de Nobunaga é o seu entendimento da responsabilidade. Ele sabia que mandar sem dúvida exige coragem para arcar com as consequências de cada decisão. Muitas vezes, as escolhas mais difíceis são as que definem o futuro, e é preciso ter força para enfrentá-las, mesmo sabendo do custo pessoal e político. Essa coragem de assumir riscos é o que separa líderes medianos de grandes comandantes. Em paralelo, Nobunaga também exemplifica a importância da disciplina emocional. Ele não permitia que sentimentos pessoais afetassem seu julgamento. Essa disciplina é uma ferramenta poderosa para manter a objetividade e agir com justiça e eficiência, mesmo em situações de alta pressão. Para líderes de qualquer área, essa é uma habilidade essencial para evitar erros causados por impulsividade ou vulnerabilidade emocional. Podemos também destacar o legado psicológico deixado por Nobunaga. Seu exemplo de liderança fria e estratégica inspira até hoje líderes em todo o mundo a cultivar uma mentalidade focada e resiliente. Ele demonstra que, para comandar com excelência, é necessário aceitar que a liderança envolve sacrifícios e que a dúvida deve ser combatida com clareza e convicção. Outro aspecto fundamental da liderança de Nobunaga é sua capacidade de inspirar respeito e temor na medida certa. Ele sabia que um líder que só impõe medo perde aliados, enquanto um que só busca amizade pode ser visto como fraco. Nobunaga encontrava o equilíbrio perfeito, utilizando sua frieza e firmeza para ganhar a lealdade daqueles que o seguiam, ao mesmo tempo em que mantinha seus inimigos constantemente em alerta. Além disso, Nobunaga tinha uma visão sistêmica do poder. Ele não via suas conquistas como fins em si mesmos, mas como etapas para um projeto maior, a unificação do Japão. Essa visão de longo prazo o ajudava a tomar decisões difíceis com a consciência do impacto que teriam no futuro. Essa capacidade de pensar além do imediato é um traço marcante de líderes excepcionais, que conseguem unir ações pontuais em um plano coeso e eficaz. Essa perspectiva mostra que a arte de mandar sem dúvida não é apenas sobre agir com firmeza, mas sobre agir com propósito. Nobunaga agia sabendo exatamente o que queria alcançar, o que lhe dava segurança para tomar decisões sem vacilar. Para líderes modernos, essa lição é fundamental. É impossível liderar com convicção sem uma visão clara do destino desejado. Também é importante destacar que, apesar de toda sua frieza, Nobunaga não era um tirano irracional. Suas decisões, por mais duras que fossem, tinham sempre uma lógica estratégica. Ele não agia por ódio ou capricho, mas por cálculo, o que tornava sua liderança ainda mais eficaz e temida. Essa racionalidade é uma lição poderosa para quem busca liderar com ética e eficiência, evitando que as emoções distorçam o julgamento. A coragem de Nobunaga para romper com tradições e desafiar o status quo é outro ponto que merece atenção. Ele não se deixou prender pelas limitações culturais da época, abraçando o novo e o diferente para fortalecer seu domínio. Essa ousadia é um convite para líderes de todas as áreas saírem da zona de conforto e buscarem inovação, mesmo que isso signifique enfrentar resistência e críticas. Por fim, a história de Oda Nobunaga é uma aula prática sobre como o poder exige um coração frio, disciplinado e focado. Ela nos desafia a abandonar a hesitação e a dúvida que tantas vezes nos paralisam, para assumir o controle com firmeza e clareza. Liderar sem dúvida é um exercício de coragem, estratégia e autoconhecimento.
Um caminho difícil, mas que leva à verdadeira grandeza.